essa aqui é a sequência tradicional de pré e pós-operatório que nós fazíamos na clínica, tá? Lá em 2018. Então, primeiro o paciente passava com cirurgião plástico, depois o paciente passava comigo, no caso, né, para fazer a avaliação da composição corporal, avaliação clínica, avaliação laboratorial. Aí depois esse paciente recebeu uma orientação alimentar, como a Cíntia já comentou com vocês antes, e era realizado o planejamento dessa suplementação pré-operatória, tá? Então, depois o paciente voltava para o Maurício, onde eles planejavam a cirurgia, depois dela ter cumprido os pré-requisitos ali, né? Agendavam a cirurgia, a paciente fazia a cirurgia, depois ela ia para o acompanhamento pós-operatório com a equipe da clínica, né? Com a enfermeira, o Maurício, troca de curativos, enfim. Depois essa paciente voltava para mim para fazer toda a suplementação pós-operatória. Mas como nem todo mundo tem nutricionista na clínica, nem todo mundo tem nutrólogo, muitas vezes os plásticos trabalham sozinhos, então nós queríamos criar, né, um protocolo, alguma coisa que todo mundo pudesse repetir, que fosse de fácil acesso a todos os plásticos. Então, eu vou apresentar para vocês agora a suplementação que nós fizemos nesses pacientes desses 2 primeiros artigos da Technical Graft, tá? Nós publicamos essa suplementação esse ano, inclusive nós apresentamos também no Congresso Brasileiro de Nutrologia. Ela foi apresentada também a suplementação no Congresso de Nutrição para Cirurgia Plástica, agora em outubro também. Então, ela é uma suplementação simples, é o básico do básico, tá? Porque, obviamente, nós temos que individualizar os tratamentos para os pacientes, mas, então, esse aqui é para vocês terem um norte, né? Tipo, não sei o que fazer, por onde eu posso começar, o que eu posso prescrever para o meu paciente, que será fácil para o paciente encontrar, né? Será de fácil acesso e ele vai ter um bom resultado. Esses trabalhos passaram pelo Comitê de Ética, tá? E nós sabemos que a lipoaspiração, assim como as demais cirurgias, né, elas vão disparar uma resposta inflamatória sistêmica em consequência ao trauma cirúrgico, porque por mais que a gente vá bem feliz realizar uma cirurgia plástica, né, a gente sabe que é um trauma para o corpo, né, e que uma suplementação nutricional no período pré e pós-operatório, ela pode ter um impacto significativo no resultado cirúrgico, reduzindo o seroma, reduzindo o edema, a inflamação, auxiliando na cicatrização. Então, a gente sabe que sim, que abordar o estado nutricional, né, e fornecer orientações focadas nessa suplementação pode influenciar de uma forma positiva na prevenção das complicações pós-operatórias. Então, foi com esse objetivo, né, de promover uma melhor recuperação que nós criamos esse protocolo básico. E nesse artigo que nós publicamos agora, nós avaliamos a percepção do paciente. E é isso que eu quero mostrar para vocês, porque às vezes a gente investe em tantas coisas na clínica, investe no chinelinho, investe no hobby com o nome, investe em tantas coisas, numa arquitetura maravilhosa. Então, é muito interessante a gente ver como o paciente se sente mais cuidado, né? Então, nós fizemos toda uma avaliação, né, da composição corporal, nós excluímos pacientes com gordura visceral maior que 9, nesse estudo, e iniciamos a suplementação alimentar, tá? Como foi um estudo, um artigo, todos aqui receberam essa mesma suplementação básica, tá? Mas normalmente nós fazemos planos individualizados para cada paciente. Mas para essa avaliação todo mundo recebeu suplementos iguais. E eles foram iniciados 30 dias antes da cirurgia, tá? Nem eu, nem o Maurício, a gente não inventou a roda, tá? Essa suplementação alimentar pré-operatória, ela é indicada, tá? Nos guidelines, tanto na SBCP, a gente pode ver no site deles mesmo, alguns elementos, algumas substâncias que eles preconizam o uso no pré e no pós-operatório. Tem no projeto Diretrizes da AMB também, né, Associação Médico Brasileira, que fala também sobre vários micronutrientes que devem ser usados no pré e no pós-operatório dos pacientes. Nós temos aqui os livros do projeto Acerto, que é o projeto brasileiro, né, o guideline brasileiro, que foi inspirado no guideline europeu, que é o ERAS. Os maiores hospitais já utilizam
o protocolo acerto para N coisas dentro do hospital, e o preparo pré-operatório é apenas um deles, um desses itens, tá? Então, aqui é bem legal que eu peguei o artigo do acerto, que ele fala sobre essas intervenções nutricionais no perioperatório da cirurgia geral eletiva, que se encaixa muito bem com a cirurgia plástica, né? E aqui ele coloca como um grau de recomendação forte e com força de evidência alta. Tá? Daí aqui ele fala dos imunonutrientes, né, que vai melhorar a cicatrização, fala de novo em ômega 3, daí ele cita 50 estudos prospectivos, né, tem 5 meta-análises, enfim, a gente tem bastante respaldo científico para fazer essa suplementação pré- e pós-operatória. Inclusive, esse nosso protocolo, ele passou por avaliação do CREMERS, que é o CRM aqui do Rio Grande do Sul, durante 2 anos, e ele foi aprovado por unanimidade pelo conselho, tá? Então, vocês podem ficar bem tranquilos. Então, nós utilizamos para esses pacientes destes artigos que eu já citei para vocês, ômega 3, uma dose baixa. Nós não utilizamos mega doses de ômega 3, a gente utilizou doses de 1.000 miligramas, tá? Que seria o básico, para simular uma dieta mediterrânea, entre aspas, tá? Pelos efeitos anti-inflamatórios que o ômega 3 proporciona, assim como nós vimos nos diversos guidelines do slide anterior. Nós também utilizamos um extrato padronizado de curcumismelo, tá? Que equivale a 480 unidades do antioxidante maravilhoso, que é a SOD. Esse é um extrato que foi encontrado numa variação do melão da Cantaloupe, onde eles viam, a gente pode ver aqui na imagem, né? Eles percebiam, por que esse melão ele envelhece de uma forma mais lenta em relação ao outro? E depois de muitas pesquisas, se verificou que ele tinha uma concentração maior, né, da superóxido dismutase, esse excelente antioxidante, que para nós, na cirurgia plástica, ele vai ser sensacional, porque ele auxilia na prevenção e na redução das fibroses, tá? Ele também tem uma ação anti-inflamatória e favorece a reconstrução da matriz extracelular. O laboratório vende ele, né, faz todo o marketing baseado na melhora da celulite, mas ele é maravilhoso para evitar fibrose. Nós utilizamos também uma associação do geraniol com o gengerol, tá? Num composto patenteado. Claro que ele baixa o processo inflamatório, ele auxilia nisso, mas o nosso objetivo maior aqui era melhorar a motilidade intestinal desses pacientes, né? Favorecer o equilíbrio da microbiota, reduzir os gases e melhorar a constipação. Nós utilizamos probióticos no pré-operatório, tá? Uma combinação padronizada de 8 cepas probióticas liofilizadas, né, para auxiliar no equilíbrio da microbiota intestinal, estimular o sistema imunológico e reduzir os marcadores inflamatórios. Nós já temos artigos, né, que mostram que o estresse ambiental e o uso de antibióticos podem afetar a espessura do muco intestinal, né, prejudicando a função barreira e formando, né, aquele fenômeno do intestino permeável, também conhecido como leaky gut, né, o afastamento das células da mucosa. E isso, né, pode promover a translocação de uma grande quantidade de produtos bacterianos e de citocinas pró-inflamatórias pelas células imunes da mucosa. Nós também utilizamos por 7 dias antes da cirurgia, tá, um suplemento nutricional oral, o Impact, que ele foi desenvolvido justamente para auxiliar o sistema imunológico no pré e no pós-operatório, proporcionando um auxílio na cicatrização, um reforço do sistema imunológico e uma redução do tempo de internação e diminuição das complicações, tá? Nós temos muitos artigos científicos publicados em cima desse suplemento, desse tipo de suplemento, que eles são os imunomoduladores, eles são conhecidos por serem enriquecidos com arginina, nucleotídeos e ômega 3, tá? Esse aqui é um suplemento normocalórico, a gente não quer aumentar o aporte calórico do paciente, mas nós queremos aumentar o aporte proteico, já no pré-operatório, tá? No pós-operatório também vai ter um momento onde nós vamos utilizar suplementos hiperproteicos também. Ele tem alguns sabores disponíveis, tá? A gente olha assim, parece, é um iogurte maravilhoso, mas o sabor dele, ele é bem acentuado, assim, então tem umas receitinhas que dá para fazer com ele para que o paciente tolere melhor,
Então, depois de 30 dias da cirurgia, o paciente retornava no consultório e nós solicitávamos que ele preenchesse um questionário rápido com 5 questões objetivas. E aqui estão os resultados. A primeira pergunta era: como você avalia a sua cicatrização? 80% respondeu que nesses 30 primeiros dias estava boa, 20% respondeu que achou regular. A segunda pergunta era: você se sentiu mais seguro ao realizar a suplementação alimentar pré-operatória? 90% respondeu que sim, que se sentiu mais seguro. 10% respondeu que foi indiferente, nenhuma pessoa respondeu que não. Sobre o intestino, que vocês sabem que é uma das maiores complicações no pós-operatório, 80% relatou que o intestino funcionou normalmente, o que para nós é uma vitória, né? E 20% apenas relatou que constipou e nenhuma pessoa relatou que teve diarreia. A quarta pergunta era se no pós-operatório você apresentou fibrose. Nesse primeiro momento, nesse primeiro mês, 80% respondeu que não, 10% respondeu que não sabia e 10% respondeu que tinha apresentado. E essa é a pergunta que eu mais gosto. Caso você seja submetido a uma outra cirurgia no futuro, você gostaria de realizar novamente a suplementação alimentar pré-operatória? 90% respondeu que sim, que gostaria de realizar novamente. E 10% respondeu que seria indiferente. E nenhuma pessoa respondeu que não gostaria. Então, a gente sabe que o trabalho em equipe é sempre melhor. Então, ter uma equipe forte, uma equipe alinhada, cada um faz a sua parte, quem ganha é o paciente, são todos os profissionais envolvidos, porque todo mundo tem o seu trabalho otimizado com o trabalho do outro também. Uma observação que eu quero fazer é que nestes pacientes deste trabalho, nós modulamos a vitamina D e a B12 de forma diferente, conforme as necessidades de cada um. Por isso que não teve um protocolo único. Porque conforme o exame laboratorial de cada um, alguns necessitaram suplementação extra, outros não. Mas a nossa meta sempre é ter uma vitamina D acima de 30 e uma B12 acima de 500, tá? Além dessa suplementação, os pacientes receberam cardápios, tá? Que foram feitos por uma nutricionista que nós contratamos. Então, tinha algumas sugestões de cardápio para o pré-operatório e para o pós-operatório. E, além disso, nós já entregávamos algumas marmitas para esses pacientes das refeições principais. Então, para ele ter, nos dias mais próximos às cirurgias do pré e do pós, né, ele já ter as refeições principais congeladinhas em casa para a gente não correr o risco desse paciente comer errado. Claro, como eu falei para vocês, esse protocolo foi desenvolvido em 2018, então, desde então, ele sofreu algumas atualizações, tá? Até porque vocês vão conversar bastante com o Maurício sobre isso, né? Mas a gente já sabe que o graft, ele gera, né? Ele promove uma regeneração celular e a suplementação alimentar pré-operatória, ela não pode ignorar esse fato, tá? Então, para que as células-tronco mesenquimais encontradas no tecido adiposo, elas possam se converter em miócitos, né? É preciso que essas células encontrem um ambiente favorável, tá? Então, por isso nós utilizamos imunomodulação para alcançar uma homeostase metabólica, ou seja, um equilíbrio, para que essa célula mesenquimal possa se diferenciar em linhagens musculares, tá? Então, e gerar, né, promover essa regeneração celular que a gente tanto quer, que essa gordura vire músculo com o passar do tempo. Então, para que isso aconteça, nós atualizamos o protocolo e existem vários trabalhos já mostrando alguns suplementos que podem auxiliar nesse processo. A coenzima Q10 é um desses suplementos, que nós já temos bastante embasamento científico para isso. Outras associações possíveis, como o zinco, a vitamina A, a bromelina, a vitamina C, a glucosamina, aminoácidos e proteínas. Bem como eu falei antes para vocês, tudo aqui no pré e no pós-operatório tem um momento adequado, tá? Principalmente no pós-operatório, vão ter momentos, né? Dependendo da fase da cicatrização, nós vamos utilizar algum tipo de suplemento, tá? O butirato de sódio também, o fosfolipídio do caviar, que diminui a inflamação e promove também a regeneração tecidual.
Então, nós temos bastante associações possíveis com o nosso primeiro protocolo. Também estamos utilizando agora a tributirina, que são 3 moléculas, tá, de butirato, que é considerado um pós-biótico e não um probiótico, tá? Ele é um ácido graxo de cadeia curta e ele gera um fortalecimento dessa barreira intestinal e modula GLP-1 e PYY. O que é isso? GLP-1 é o hormônio da saciedade liberado no intestino, que é, né, a molécula, o análogo que a gente utiliza do Saxenda, Ozempic, enfim, os injetáveis, né? Eles imitam, são análogos do GLP-1. Então, eles promovem saciedade. E será que isso não é uma coisa maravilhosa para se promover no pós-operatório? Talvez esse pós-biótico seja interessantíssimo para a gente usar num pós, né? Porque nós sabemos que o apetite, né, ele pode aparecer de uma forma mais intensa depois. Então, quantas vezes vocês já chegaram no consultório e reviram uma paciente que tinha se operado, tinha ficado linda, maravilhosa e voltou com um peso acima do esperado, perdeu o resultado da lipoaspiração, né, quer fazer outra. Então, isso, infelizmente, é algo muito comum, porque nós sabemos que o aumento de peso, ele é uma consequência de múltiplos fatores, e se a paciente não está consciente disso, não foi uma paciente bem preparada, a tendência é que ela volte a ganhar peso, porque se ela continua com os velhos hábitos, ela vai ter um velho corpo, né? Então, a gente sabe que a obesidade é uma doença do estilo de vida, entre aspas, né? E tem múltiplos fatores associados. Então, a educação dessa paciente, a suplementação e o acompanhamento, ele deve ser, sim, muito importante, e vocês devem fazer na clínica de vocês, tá? O que a gente não pode esquecer da leptina, né? Da alteração da leptina no pós-lipoaspiração. Porque ela vai alterar os gatilhos de fome, sim, né? No momento que o corpo percebe que diminuiu, de repente, né? Dormiu antes da anestesia com uma quantidade X de gordura no corpo, acordou com uma quantidade muito menor, vai disparar gatilho de fome, sim. O hipotálamo vai perceber, nossa, eu perdi minhas reservas. E o apetite aumenta mesmo. Então, talvez seja interessante a gente começar a pensar numa modulação, né, no pós-operatório desse paciente, para que ele não passe por isso e a gente evite que ele ganhe peso e que ele possa manter esse resultado maravilhoso que vocês conseguem na cirurgia plástica por muito mais tempo. Então, aqui a gente faz alguns encontros para os pacientes depois da cirurgia, tá? O primeiro deles é o Opsa Cinturei, onde a gente fala. O objetivo é educar o paciente sobre o que é a obesidade, né? Como que ele pode identificar os gatilhos dele. Eu vou mostrar um videozinho rapidinho aqui para você. Eu quero emagrecer? Ou eu quero ser emagrecida? E daí aqui muda tudo. Mas o segredo está em entender a causa que levou essa pessoa a ganhar peso. Então nós temos uma gama imensa de medicações que a gente pode usar e associar, mas nenhuma delas vai ser 100% eficiente se a gente não fizer o primeiro passo da mudança de estilo de vida. Porque elas vão resolver? Um pouco vão. Se eu medicar vocês vão perder peso? E vocês vão manter esse peso perdido? Não, porque só vai funcionar enquanto estiver usando a medicação. Então, o mais importante de tudo para emagrecimento é a manutenção dessa mudança do estilo de vida. E a gente está tendo um feedback super legal dos pacientes em relação a esses workshops, que elas acabam se motivando, elas conversam com outras pacientes que passaram pela mesma situação, dividem as mesmas angústias, né, as mesmas histórias, daí uma motiva a outra, então é bem interessante. E o segundo workshop dessa linha, né, se chama Espelho, Espelho Meu, e aqui a gente aborda outras questões, tá? Aqui a gente vai abordar questões de distorção da imagem, para que muitas pacientes se deem conta, né, que às vezes ela se opera, ela tá linda, tá maravilhosa, ela continua se olhando no espelho, se enxerga gorda, se enxerga, né, com uma gordurinha aqui que não tem, tu olha, tu mostra. Então, é para que elas se deem conta, né, dessa distorção da imagem, porque ela, assistindo o workshop, ela pode se identificar, né, e pensar, nossa, será que eu sou assim? Né? Será que eu tenho compulsão alimentar?
Então, é para que elas identifiquem, eu falo ela porque a maioria das pacientes são mulheres, né? Mas para os homens também, né? Para que eles identifiquem os seus gatilhos, para que eles saibam lidar com isso. E talvez que eles tenham, né, um incentivo, talvez, para procurar um auxílio psicológico, algo assim. Então, deixa eu mostrar para vocês um pedacinho do segundo workshop. Será que a gente não está comendo por emoções? Ou a gente está comendo para sobreviver? Às vezes quer muito um prato e quando vê assim, piscou e diz, nossa, terminei o prato, nem notei. E nós podemos ser dependentes, sim, de comida também. O transtorno alimentar, ele é muito mais frequente em mulheres. A compulsão alimentar por comida, ela é uma dependência. Então, talvez é interessante vocês pensarem em fazer esses encontros, pode ser na clínica de vocês, pode ser em algum lugar fora, dá para fazer algumas atividades, né, com elas, algumas brincadeiras, é algo bem interessante para fazer até no pré-operatório, mas principalmente no pós-operatório, para vocês manterem o contato com as pacientes, é algo bem positivo. Para facilitar, o que a gente tem? A gente já tem os kits prontos nas clínicas, tá? Do básico, aquilo que eu disse assim, é o básico que dá certo. Tudo que precisa extra, vai fazer uma receita complementar, o paciente vai manipular, vai comprar na farmácia, enfim. Mas o básico, ele já sai da clínica. E eles ficam muito felizes de sair com os potinhos. A gente tenta fazer tudo muito lindinho. Aqui em prateado tem com a logomarca da Ugraft. Aqui em dourado tem com a logomarca da Savi. Então, assim, tu pode personalizar os potinhos, personalizar as cápsulas. E isso gera um engajamento, um marketing gratuito maravilhoso, porque as pacientes, elas postam todo dia tomando a cápsula dourada, daí de manhã, quantas vezes me marcam, né? De manhã elas põem na mão, daí com um copinho de água, ai, minha cápsula de ouro, minha cápsula da beleza. Então elas vão postando, e é o nome de vocês que tá toda hora no Instagram, que hoje é o que é o marketing, né? O mais importante aqui. Então, é uma forma bem legal de engajamento, além delas se sentirem cuidadas, né? Tem plásticos que já deixam pronto no consultório, tem plásticos que pedem para as pacientes encomendarem direto da farmácia, mas aí vem personalizado, né? E o paciente fica feliz, vocês ficam felizes com o resultado, e o pós-operatório também flui muito melhor.